Testei Cloud Code com MCP da Unreal Engine 5.8 e eu vou compartilhar minha experiência com você aqui nesse vídeo. Bom, e se você está chegando de paraquedas aqui nesse vídeo, saiba que esse aqui é o último episódio da primeira temporada da série onde eu aprendo Unreal Engine do zero até postar na Steam. Então, a primeira temporada foi essa que tá acabando, onde eu aprendi as coisas básicas, entrei nesse universo de fato, me inteirei sobre. Segunda temporada que vai começar em breve, não sei quando ainda, não tem data pra iniciar, mas vai ser um ensaio, então vou criar vários mini-jogos aqui com você, te mostrar qual que foi a minha ideia do jogo, compartilhar com você aí, talvez até compartilhar o projeto em si, ainda estou pensando nisso. E a terceira temporada vai ser a criação do grande jogo aqui do canal. Então se você não é inscrito ou inscrita, já sabe, né? Se inscreve aí, ativa o sininho, dá aquele like pra dar aquela força e... tá bom, é isso aí. Então, sem mais delongas, eu fiz 3 principais testes com o Cloud Code. Eu fiz criação de cenário, retargeting de personagem e interação com lógicas variadas, tá? Essa última mais para testar o poder de fogo. Para fazer esses testes, eu precisei criar uma conta no Cloud Code e assinar o plano Pro, que é a partir desse plano que dá para integrar com o MCP, que é a ferramenta, né, que faz esse link aí, essa comunicação entre o Unreal Engine e o Cloud. No meu caso, eu paguei R$110, mas eu acredito que você consiga achar mais barato ou fazer algum teste grátis. É que eu também já uso para outras coisas, né? Então eu só aproveitei para usar aqui também e fazer o teste. Então eu não achei muito barato, esse preço é mensal, mas dependendo como você usa, você não precisa assinar todo mês. Você pode otimizar seu trabalho durante o mês e os outros trabalhar mais na criatividade, por exemplo. Eu também instalei um plugin chamado Vibe Unreal Engine, né? Vibe UE. O link tá aqui na descrição para você baixar também e instalar. Então, pelo que eu vi, ele é um plugin que ele deixa um pouco mais inteligente essa geração de cenários, criação de lógicas, enfim, ele é mais voltado para enriquecer essa conversa, né, entre a Unreal Engine e o Cloud Code, ou qualquer IA que você use, né? Eu não testei sem ele, tá? Eu não testei sem ele para poder falar, mas eu vi vídeos. Então achei que para poupar meu tempo eu já fui direto. A primeira mecânica que eu testei foi a criação do cenário. Para praticar, eu criei um projeto no estilo 2.5D, né, 2,5D ali, que é basicamente um 2D, né, só anda de lado, para frente, para trás e pula, mas com uma certa profundidade. Então eu setei, né, ali na Unreal Engine, você consegue selecionar um projeto já com essa mecânica estruturada, né, você não precisa fazer tudo do zero, assim como terceira pessoa e tudo mais. Então eu falei, pô, vou começar aqui. E a ideia do jogo é ter um personagem que caminha, pula, interage com o cenário, pega alguns colecionáveis que eu vou colocar mais pra frente, tá? Mas a ideia principal é essa. Então vamos lá, eu comecei o projeto sem muita ideia de cenário, tá? A primeira coisa que eu pensei foi encontrar algum mesh que fazia sentido pra mim. E assim que eu encontrei o mesh, eu já comecei a testar, né? Falei, putz, cria o chão. Ele foi lá e criou o chão ali, fez certo sentido com o que eu descrevi pra ele, só que ele deixou um pouco espaçado. Então eu tive que falar pra ele, falei assim, pô, coloque bem mais próximo um do outro. E aí eu percebi que quando eu envolvia alguns meshes mais específicos, como por exemplo o Runed Crypt, que é uma biblioteca gratuita que tá disponível no Fab, ele não conseguiu entender o que cada peça era, né? Então ele não conseguiu, por exemplo, juntar 4 paredes e um telhado, entendeu? Ele colocava uma parede do nada jogada no cenário, a outra parede ali, uma parte, sei lá, uma cruz que tinha ali tipo uma igreja, né? Uma catedral, colocava em outro lugar aleatório, colocava virado ao contrário, desalinhado. Então ele não entendeu que aquilo ali formava uma construção em si. É um problema? Não é um problema, porque eu poderia, por exemplo, eu não cheguei a testar isso aqui, porque acabou não precisando, mas eu poderia agrupar todos eles e falar para ele usar aquele grupo de objetos e ir replicando. Mas eu teria que criar ainda assim o primeiro, né, a referência. Então ele não conseguiu entender muito bem, beleza. Só que para objetos mais definidos, como por exemplo os containers, né, então eu peguei uma outra lib gratuita de containers, também deixou meio desalinhado, meio aleatório, mas já começou a me dar uma ideia do que eu poderia fazer. Fazendo um parênteses assim, ele me ajudou a destravar minha criatividade, ele não fez o trabalho criativo em si. Mas, por exemplo, quando eu comecei a testar com árvores e casas que já são meshes fechados, né, que ele não tem que construir parede por parede, cara, zero bala ali. Eu determinei o espaço pra ele, falei que eu queria, por exemplo, casas intercaladas, né, dos 2 meshes que tinham, eles tinham que ter árvores maiores, menores, ele colocou num lugar, eu falei, pô, coloca mais pra lá, ele começou a colocar. Foi muito bom com objetos que já são determinados ali, sabe? Não tem que montar peça por peça. E só pra reforçar, não foi rápido, tá? Tudo isso foi bem demorado, eu acho que eu fiquei, sei lá, 2, 3 horas
fazendo ali, né, dando instrução para ele, testando, dando instrução, testando. Inclusive, pô, quando você for fazer isso, pega um cafezinho, vai lá, olha ele trabalhar, vai fazendo outra coisa. É legal que você consegue paralelizar, né? Pô, ele vai criando uma ideia aqui e você vai fazendo outra parada, né? Você vai, sei lá, estruturando uma parte do cenário, vai procurando alguma coisa na internet ali de objeto. Mas enfim, ele conseguiu distribuir bem ali os objetos depois que ele entendeu o que estava fazendo. O que eu percebi? Conforme eu fui aumentando o cenário, né? Aí eu assumi ali o volante e falei, pô, beleza, eu vou criar um chão e eu vou pedir para ele repetir mais ou menos o padrão. Meu, ele começou a repetir muito bem, assim, ele entendeu o que eu tava querendo. Então eu percebi que ele foi ficando mais inteligente. Conforme eu fui usando, ele foi pegando a ideia do projeto. E aí ele completou o cenário, sabe? Foi muito bom mesmo, tá? Eu acho que ele entendeu, mas eu tive que dar o pontapé inicial. Eu tive que falar assim, ó, use o que eu já fiz como referência, porque eu fui ajustando coisas na mão. Então, como eu falei, eu abri bastante o chão, coloquei ali uma profundidade. E como meu jogo ele é 2D e meio, né? A ideia é que ele tem uma profundidade, mas só pra preencher mesmo, pra dar uma sensação de que não tá voando ali, que tá vazio. Então eu falei, pô, vou colocar umas árvores ali no fundo, quando estiver passando, né, a câmera, o personagem, vai dar pra ver um pouquinho ali e tal, vai dar pra perceber que tem vida ali, que tem existência pra trás também. Coloquei uma estátua lá no fundo, e quando eu expandi o chão e falei, ó, agora complete esse mesh, eu peguei o mesh específico e falei assim, ó, preencha nesse mesh com árvore e casas de forma aleatória. Meu, perfeito. Foi muito fácil assim, esse foi até rápido, sei lá, acho que foi 16 minutos, por aí, pra ele poder analisar, ver direitinho. Ele tirou dúvidas, isso eu achei muito legal também. Mas ele perguntou, falou assim, ó, você quer que eu faça ele virado pra cá ou pra lá? Qual o padrão que você vai querer? É tudo aleatório? Então, tipo, ele começou a me fazer perguntas que, tipo assim, eu falei uma coisa, ele não fez, eu fui lá e dei outra instrução. Ao invés de acontecer isso de novo, ele já me perguntou antes de começar. Achei massa pra caramba isso, cara, muito massa mesmo. E eu tô usando o modelo de esforço médio, tá? Eu tô usando o modelo de esforço médio, acho que é o Sonnet. Eu acho que é o Sonnet que eu tô usando, mas tá passando aí no vídeo, né? Que eu não lembro de cabeça e eu não tô vendo o vídeo agora. Então foi bem incrível, assim, né? Imagina com o Fable, cara, quando chegar. Vou testar também, vou trazer aqui no canal, mas é muito massa, muito massa. Então ele entendeu. Então quando você é específico ali, cara, quanto mais específico você é, melhor, tá? Bom, minhas conclusões e considerações, então, pra esse primeiro teste criando o cenário é que você tem que ser muito específico. Isso parece muito óbvio, mas não é tão óbvio assim. Por quê? Eu uso o Cloud Code para programação também, dentro de um escopo fechado. E programação, a instrução do código ali não muda, né? Ela sempre vai ter a mesma lógica. Talvez mude uma sintaxe ou outra, mas sempre vai ter uma lógica parecida. Mas para Unreal Engine é um trabalho muito criativo. Então ele é meio subjetivo, né? Então você tem que ser muito específico no que você quer fazer para criar o cenário de uma forma que não te gere retrabalho ou que gere retrabalho para a máquina e gere token à toa e etc. Então esse é o primeiro ponto assim que eu tenho para trazer sobre essa parte da criação de cenário e tudo mais com o Cloud Code. Seja específico, porque criatividade é um trabalho subjetivo. É claro que quanto mais você vai usando ele, mais ele vai pegando o seu padrão. Então eu dava uma instrução para ele no começo, não ficava bom. Daí eu mandava ele corrigir. Conforme foi passando, quando eu dava uma instrução parecida com aquela que gerou um retrabalho pra ele, ele já me perguntava antes. Ele falava assim, pô, mas você quer colocar isso mais pra cá ou mais pra lá? Entendeu? Então isso foi muito bom. Ele vai aprendendo, né, quando é uma coisa mais mecânica. Mas o que envolve criatividade ali, que envolve você usar ele pra otimizar criação mesmo, tem que ser específico, não tem jeito. Bom, outro teste que eu fiz foi o retargeting. Se você não sabe o que é retargeting, basicamente é você pegar um objeto 3D, que será o seu personagem, e adicionar uma animação de um outro personagem que já existe. Como eu criei um projeto básico aqui, usando toda a estrutura padrão da Unreal Engine, ele já trouxe o Mannequin, né, o personagem manequim, com todas as animações, e aí eu precisava pegar o meu outro objeto 3D e fazer um retargeting para conseguir pegar aquelas animações do Mannequin e aplicar no meu personagem novo. Então o primeiro teste que eu fiz foi tentar fazer esse retargeting com um personagem que eu mesmo criei, né, usando o ChatGPT e o Triple AI. Se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo explicando esse flow que eu fiz, né, esse workflow de ChatGPT, Triple AI para criar objetos 3D. Tá até passando aí na tela um projetinho que eu fiz usando isso, tá? Mas se você quiser que eu faça um vídeo só desse fluxo explicando como que funciona ali, deixa aqui nos comentários que eu faço. Bom,
E quando eu fiz esse redirecionamento com esse personagem que eu mesmo exportei e fiz tudo por conta, digamos assim, ele não deu muito bom. Ficou estranho pra caramba, ficou 2D, ele ficou de ponta cabeça, animação esquisita pra caramba. Não sei o que aconteceu e o Cloud não conseguiu corrigir. Ele não soube explicar muito bem por que tinha acontecido, mas ele deu uma pista que o meu objeto tinha menos partes esqueléticas, né? Então, por exemplo, de 122, o meu tinha 50. Então, talvez a mecânica ali tenha feito ele se perder um pouco, mas ele não tentou corrigir e eu também não insisti porque eu não queria gastar muito token, eu estava só testando a mecânica e eu nunca fiz isso também. Muito provavelmente eu não saiba de fato configurar um objeto 3D e exportar ele da melhor forma. E eu vi, tá? Mesmo usando o Triple AI, eu vi que muitas pessoas também importavam no Blender e ajustavam para poder exportar melhor ainda para jogar lá na Unreal Engine. Eu não fiz nada disso, eu simplesmente baixei ali o modelo 3D, joguei no projeto e falei assim, mano, se vira aí. Ele não conseguiu se virar nesse caso. Porém, eu fui lá, peguei da boa e velha Fab, né, da biblioteca aqui dentro do Unreal Engine, peguei um robozinho, muito legal inclusive, parabéns pelo criador, e cara, eu falei pra ele, mesma coisa, né, faço o retargeting aqui, eu quero... Na verdade eu nem falei isso. Eu falei assim, eu quero que esse objeto que eu acabei de baixar, eu vou deixar o prompt que eu coloquei na tela, mas eu só falei, cara, eu quero que esse objeto agora seja o boneco jogável, né? Coloquei mais algumas coisas, expliquei que já tinha Skeletal Mesh, né? Porque como eu falei, ser específico é bom. Mano, ele foi lá e fez tudo. A única coisa que eu tive que fazer, salvo engano, né? Se eu não tô me esquecendo de alguma coisa, o único ponto que eu tive que fazer na mão foi ter trocado. Ao invés de usar o manequim, usar esse 3D. Mano, só isso. E o jogo tava rodando com esse personagem novo. Como eu falei, né? Eu pedi pra ele usar as mesmas animações do manequim. Velho, perfeito. Perfeito, assim. É um trabalho repetitivo, cara, o Cloud vai fazer muito bem, mano, pelo que eu tô vendo. Então, pô, eu consigo ir lá e fazer todo o retarget na mão, só que olha o trabalho que me dá e é uma fórmula, né? Você tem que fazer retarget, é assim, assim, assado, né? Tem um passo a passo. Então ele vai fazer de boas. Como eu falei, o que dá mais trabalho pra calibrar a IA é a criatividade. Agora, pra trabalho repetitivo, eu tô vendo que vai ser incrível. E aí, eu brinquei com lógicas mais genéricas para poder testar o poder de fogo. Então eu fiz dois principais testes. O primeiro foi ativar o Nanite em todos os objetos do mapa, pedindo para o Cloud. Ou seja, eu botei a visualização de Nanite, eu falei assim, cara, transforme todos os objetos que tem no mapa em Nanite, né? Habilita o Nanite. Não sei se você lembra ou já assistiu o vídeo aqui eu fazendo, mas tem que ir lá, clicar com o botão direito no objeto e ativar o Nanite. Eu só falei pra ele, faça isso, né? Mais um trabalho repetitivo. Ele foi lá, eu só fiquei olhando, deixei na visão do Nanite, mano, incrível. Só foi ficando verdinho ali na tela e boa. Tava tudo Nanite. O jogo já ficou bem mais fluido, porque Nanite ele já tem essa inteligência melhor ali, né, pra lidar com renderização e tal. Então foi incrível. Incrível, assim, minha experiência com essa parte. E outra lógica que eu usei para testar o poder de fogo, como eu falei, foi que quando eu criei o jogo 2D e meio, ele já vem com um mapa limitado, né? Então eu queria que o mapa fosse um pouco mais comprido. Só que chegou mais ou menos na metade do mapa ali, ele parou, a câmera parou e o personagem continuou, né? Como se tivesse acabado o mapa de fato. Mas eu falei pra ele, eu falei assim, ó, aconteceu isso, isso e isso, eu quero que a câmera siga ele até o final do mapa em si. Pronto, só falei isso, ele falou assim, agora já está funcionando. E o legal dele também é que ele explica o que ele fez, entendeu? Ele explica o que estava acontecendo, o que ele fez, enfim, é muito legal. Como eu falei, minha intenção aqui nesses testes de lógica era testar o poder de fogo, até porque eu ainda preciso estruturar direitinho o que eu quero no jogo, né? Qual mecânica que eu vou querer. Eu vou pensar agora em todo o mecanismo que eu vou ter, adicionar colecionável ali no meio do mapa, pensar no próprio cenário em si, enfim, eu vou pensar nessa continuidade, nessa dinâmica, e aí depois eu vou usar ele pra poder botar isso em prática. Então, basicamente, foi essa a minha intenção aqui testando essas lógicas. Bom, a gente tá num momento de inflexão da IA. A gente provavelmente não vai mais aprender a programar, tava até falando no trabalho sobre isso. A gente não vai mais aprender a programar igual eu aprendi, por exemplo. A gente vai aprender a usar IA para criar aplicativos, sites, jogos e etc. Então aqui eu percebi que é importante você saber o básico, que nem eu não troco por nada esse tempo que eu fiquei estudando Unreal Engine, as mecânicas básicas, porque eu conseguia ser cada vez mais específicos. Eu falava, pô, faz tal coisa, retargeting, eu já estava ligado a algumas coisas do que ele também me falava. Então isso é bom para você não perder tempo e ficar vendido. Mas eu acho que não vale a pena gastar
horas e horas aprendendo detalhe do detalhe, bit por bit da Unreal Engine ou de qualquer ferramenta, de qualquer tecnologia, sabe? Não precisa ser essa ordem. Fiquei craque, me aprofundei pra caramba, agora eu vou usar IA. Não, eu acho que pode ser uma coisa ao mesmo tempo. E isso é bom, porque às vezes você é uma pessoa que tem muita ideia, muita criatividade, só que, pô, às vezes não tem tempo pra aprender programação do zero, assim, sabe? E gastar horas e horas ali debulhando coisas, né? Consumindo conteúdo e conteúdo da Unreal. Como eu falei, eu acho que é importante saber o básico, mas isso não te impede de já colocar a sua ideia em ação, sabe? Isso é muito bom, pô. Isso é muito bom. Não sei o que você acha. Tem gente que defende, tem gente que critica. Eu acho que não vale a pena fazer nenhum nem outro. É o que é, sabe? As coisas são o que são. O que a gente tem que fazer é se adaptar e entender. Resumidamente, eu acho que vale mais a pena gastar neurônios nas partes criativas e deixar a IA fazer o trabalho mais repetitivo, mais, como eu falei, eu usei pra criar cenário pra me dar uma ideia de como seguir, mas sempre como coadjuvante na criatividade e protagonista na mecânica. E é assim que eu encerro essa primeira temporada, onde eu aprendo, né, e entro nesse universo da Unreal Engine para a criação de jogos. Então, o que vai ser a partir de agora? Eu vou pegar tudo que eu fiz da primeira temporada, vou revisitar os vídeos, vou ver o que ficou bom, o que não ficou. Se você quiser deixar aqui no comentário sugestões do que eu posso colocar na segunda temporada, algum formato que você gostaria de ver, deixa aqui que eu vou ler tudo, né? E vou pensar em como que vai ser o formato da segunda temporada. Então eu tô pensando ainda se eu faço um jogo por episódio, né? Aí talvez os episódios fiquem mais longos. Ou eu faço, sei lá, 3 episódios um jogo, enfim, você entendeu. Então deixa aqui nos comentários uma sugestão, se você tiver, e me diga também qual que é a sua opinião sobre o uso da IA, se você acha que não vale a pena, claro, com educação, com cordialidade, sempre respeitando opiniões dos outros, mas deixa aqui, vamos interagir, porque eu tô muito empolgado com isso e eu queria ouvir de você aí. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por me acompanhar até esse último episódio dessa temporada. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like para dar aquela força e eu te vejo num próximo vídeo. Valeu, tchau!